Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de teologia na sua rádio Tropical FM 91.5. Lembrando que o nosso programa acontece sempre às terças e quintas, no mesmo horário, das 12 às 13. Mas se você perder uma aula, não precisa ficar triste. Por quê? Porque eu coloco as aulas lá no meu canal no YouTube. E para você acessar é muito fácil. Você vai no YouTube, lá na busca digita Pr. Antônio Fonseca. Você vai me encontrar lá. Olha, lá tem mais de 1.600 aulas, todas lá para você sem custo algum. Isso que é importante. E eu tenho uma bênção para compartilhar com você. O nosso canal já atingiu, ou melhor, passou de 120 mil inscritos, mais de 12 milhões de visualizações. Olha como Deus está nos abençoando e como as pessoas gostam de aprender a palavra de Deus. E lá no canal você tem uma abinha chamada playlist. Você clica lá no playlist, você encontra todas as aulas que foram ministradas aqui na sua Tropical FM 91.5. Mas agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando nesta matéria como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. O nome da matéria? Bibliologia. Na verdade, ela é dividida em 3 partes no nosso curso de teologia. Tem Bibliologia 1, que nós já estudamos, Bibliologia 2, que é o que estamos estudando, e quando nós concluirmos Bibliologia 2, nós vamos para Bibliologia 3. Na matéria Bibliologia 2, nós estamos estudando todos os livros do Antigo Testamento, e na Bibliologia 3, nós vamos estudar todos os livros do Novo Testamento. Você se lembra quantos livros tem a Bíblia e quantos estão no Antigo Testamento e quantos estão no Novo Testamento? Vamos recapitular. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Lá tem 46 livros no Antigo Testamento. São eles: Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, acréscimos em Daniel e acréscimos em Esther. Nós já explicamos porque nós, evangélicos, não consideramos estes livros como livros canônicos, porque nós vamos encontrar nestes livros erros geográficos, erros históricos e erros doutrinários. Tudo isso nós aprendemos em Bibliologia 1. E em Bibliologia 2, nós estamos estudando, como eu disse, a sequência, livro por livro do Antigo Testamento, os 39 livros. E para ficar bem didático, facilitar o nosso aprendizado, nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. Você lembra o nome de cada parte? Isto é muito importante. A primeira parte nós chamamos de Pentateuco. Significa o quê? 5 livros, os 5 primeiros livros, e quem escreveu foi Moisés. Vamos recapitular o nome deles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes nós já estudamos. Depois nós temos os livros históricos, são 12 livros. Depois que concluirmos o estudo dos 12 livros históricos, nós temos 5 livros, que nós chamamos livros poéticos. E depois que concluirmos os 5 livros poéticos, nós temos mais 17 livros, que são os livros proféticos. Tudo isso nós vamos estudar nesta matéria. Vamos recapitular a divisão do Novo Testamento? Ela também é dividida, o Novo Testamento é dividido em 4 partes. Biografias, biovida, grafia
registrar, escrever sobre quem? A vida de Jesus, que nós chamamos de evangelhos. São 4. Depois, histórico. Olha que detalhe importante. Enquanto no Antigo Testamento nós temos 12 livros, no Novo Testamento nós temos apenas um livro, Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas que Paulo escreveu, as cartas que os apóstolos também escreveram, todas elas nós vamos estudar, que também são chamadas de epístolas. E por último nós temos o livro profético. Enquanto no Antigo Testamento nós temos 17, no Novo nós só temos um, Apocalipse. Viu como é bem mais fácil aprender o Novo Testamento? Mas o Antigo também não é difícil. Desse jeito que nós estamos aprendendo, na sequência fica fácil. Agora você precisa fazer aquela recomendação, aquilo que eu pedi para você. Pega um pedacinho de papel, escreva Pentateuco, coloque o nome dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cola lá na geladeira, dona de casa, lá na frente ali, quando está lavando a louça, bem na sua frente ali, cola ali um papelzinho, prende com aquele imãzinho, enfim, dá o seu jeitinho aí para decorar. E o senhor que está aí dirigindo, trabalhando e tem como ver, cola no carro aí esses 5 nomes, sempre está dando uma olhadinha. Quer ver uma sugestão? Cola lá no banheiro, lá no espelho, lá vai se barbear, enfim, dá uma olhadinha lá e vai decorando. Porque eu fico triste quando eu encontro com uma pessoa que está há mais de 10 anos servindo a Deus, carregando a Bíblia, leva a Bíblia para a igreja, traz a Bíblia da igreja, tem várias Bíblias em casa. Aí você pergunta o nome dos livros da Bíblia, nem os nomes a pessoa sabe. Isso me deixa triste. Vale a pena decorar estes nomes, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Bem, voltando aqui, no nosso aprendizado, nós temos 12 livros históricos. Nós já aprendemos o primeiro deles, que é o sucessor de Moisés. Você se lembra? Josué. Veja, são 12. Então, Josué é o primeiro, depois o segundo, Juízes. Nós já estudamos. Tem que saber sobre Sansão, sobre Daniel, Débora, Jefité. Vai no livro de Juízes. Nós já aprendemos. Aí vem um livro pequenininho, só com 4 capítulos. O Ruth, que nós já estudamos, que é o livro de Ruth, é contemporâneo do livro de Juízes. Eles acontecem, aqueles relatos, no mesmo tempo, daí serem contemporâneos. Depois tem o livro de Samuel, que na Bíblia hebraica é um livro só, mas na nossa Bíblia ele foi dividido em 2 partes, em função do tamanho. Então tem o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Então, decorando o nome Samuel, você já decorou 2 livros. Depois vem Reis. Na Bíblia hebraica é um livro só, mas na nossa Bíblia foi dividido também em 2. Primeiro Reis, segundo Reis. Então veja, decorou a palavra Reis, já decorou mais 2 livros. E depois vem Crônicas, primeiro livro de Crônicas, segundo livro, que na Bíblia hebraica também é um livro só, mas na nossa Bíblia está dividido, o que facilita o aprendizado. Bem, nós já estudamos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Agora nós vamos estudar 1 Crônicas e 2 Crônicas. Como eu falo em toda a aula, a quantidade de capítulos, só um número, não precisa decorar, mas para ter uma ideia de tamanho do livro em função da quantidade de capítulos. O primeiro livro tem 29 capítulos e o segundo livro é um pouquinho maior, tem 36 capítulos. Então veja, vamos comparar com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que tem 50 capítulos. Então veja que são livros menores. Êxodo tem 40 capítulos, mesmo assim são livros menores. Bem, então isso daí nós já aprendemos como foi feita essa divisão. A divisão, você fala, mas por que a Bíblia é dividida? Porque essa é uma divisão nossa, humana, para facilitar o aprendizado. Está lembrado que por volta do ano 250, 285 antes de Cristo, o rei
Ptolomeu II, Filadelfo, ele era rei no Egito, como se fosse um faraó. Ele estava no Egito e lá tinha a biblioteca mais famosa da antiguidade, a biblioteca que ficava na cidade de Alexandria, e ali vinham pessoas de todas as nações, das regiões, para estudar nesta biblioteca famosíssima. E ele queria ter nessa biblioteca também o livro do povo judeu. Só que ele não queria na língua hebraica, porque o hebraico era só o povo judeu que falava, ele queria na língua mais falada na época, no caso a língua grega. Então ele contrata 72 anciãos, leva para Alexandria para fazer essa tradução. Daí o nome Septuaginta. Tudo isso nós já aprendemos. E é nessa tradução que os rabinos, estes 72, fizeram essa divisão. A Bíblia hebraica, no hebraico, ela tem só 24 livros. Enquanto que a nossa Bíblia tem 39. Aí você fala, poxa vida, onde foram parar os outros livros? Poxa, de 24 para 39 é uma diferença significativa. Não, mas não é isso aí. O que acontece? Pense em conteúdo. O conteúdo é o mesmo, só a divisão que é diferente. Entendeu? Vamos fazer assim um exemplo. Uma pessoa vai arrumar as cadeiras na igreja. Então vamos dizer, ele divide as cadeiras de fileiras de 5 e o outro divide em fileiras de 10. Mas é a mesma quantidade de cadeiras, só a divisão que é diferente. Conseguiu entender? Vamos considerar conteúdo das pessoas que irão sentar nestas cadeiras, independente de ser fileira de 10 ou fileira de 5 cadeiras. Independente, a quantidade de cadeiras é a mesma, a quantidade de pessoas que poderão sentar é a mesma. Conseguiu entender? Mesma coisa é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia hebraica e começar a ler a Bíblia hebraica, o conteúdo que você vai ler lá é o mesmo conteúdo que está na nossa Bíblia. Exatamente o mesmo conteúdo. É isto que interessa. Só que a divisão foi feita diferente, o que facilitou para nós. Ficou bem mais fácil essa divisão em 4 partes. Pentateuco, ou lei, pode também falar lei, históricos, poéticos e proféticos. Essa divisão facilita o nosso aprendizado. Por isso que você está aprendendo com facilidade. Bem, agora todo livro tem alguém que escreveu, que Deus usou. Deus é o autor da Bíblia, nós já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus usou o homem foi um instrumento de Deus para escrever. E no caso dos 2 livros de crônicas, quem Deus usou para escrever? Olha, o povo judeu diz que foi Esdras, diz que foi ele. E Esdras realmente ele era muito competente, ele conhecia, ele era muito habilidoso na lei de Moisés. É só ler o livro que ele escreveu, ou que tem a história dele, pelo menos, que tem a história dele, Esdras, você vai ver que ele era um homem muito habilidoso realmente na lei de Moisés, conhecia tudo, um escriba, mas o que acontece? Não tem como provar. Não tem uma informação ali no livro falando que foi ele, não tem. E quando isso acontece, não tem como provar, nós chamamos de autor desconhecido ou escritor desconhecido. O autor é Deus, a gente fala autor porque Deus usou o homem, mas na verdade o termo correto seria escritor desconhecido, porque o autor é Deus, nós não temos dúvidas sobre isso. Mas quem Deus escolheu para escrever, quem Deus usou, nós não sabemos. Pode ter sido Esdras? Até pode, porque a época que ele viveu dava para ele escrever o livro, mas não tem como provar. Então, se você achar alguma literatura falando que foi ele, tudo bem, mas se achar alguma literatura falando que o autor é desconhecido, tranquilão, tudo bem, tá certo? Agora, nós aprendemos, falei alguma coisa na aula passada, o paralelo. Veja só, quando nós estudamos
os dois livros, o primeiro livro de Crônicas e o segundo, nós vamos ver que existe um paralelo. Ou seja, o primeiro livro de Crônicas tem um paralelo com o primeiro e o segundo livro de Samuel. Olha que interessante. E o segundo livro de Crônicas é um paralelo com o primeiro e segundo livro de Reis. Eles acrescentam informações. Por quê? O que é uma crônica? Hoje nós temos cronistas, cronista de futebol, cronista de jornalismo, né? Que é o jornalismo, pode ser jornalismo de futebol também, mas vamos supor do dia a dia, que vai lá no bairro, faz uma reportagem do que aconteceu. Nós temos jornal, o jornal, o noticiário, seja impresso ou seja ele pela televisão, seja pelo rádio, são crônicas do nosso dia a dia, dividido em categorias. Então, crônicas, nós podemos dizer assim, o dia a dia dos reis, do povo daquela nação, no caso Israel. Então, agora só tem um detalhe, no livro de Reis, tanto no primeiro como no segundo, eles vão abranger o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte e reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Você lembra disso daí? Vamos recapitular rapidinho. Com a morte de Salomão, o seu filho assumiu o trono, Roboão. Só que Roboão não quis atender o apelo do povo, porque no reino de Salomão eles pagavam um tributo muito alto, um imposto muito alto para manter o reino de Salomão. Estava pesada a carga tributária, igual o Brasil hoje, mas estava muito pesado. E levou o povo a conversar com o rei. Eles queriam que o rei abaixasse essa carga tributária, esse imposto, estava pesado. Mas o rei Roboão não ouviu o povo nem o conselho dos anciãos. Foi ouvir o conselho dos seus amigos, dos jovens da sua época, e disse para o povo que ele ia apertar mais ainda o imposto. Aí houve uma rebelião. E esta rebelião causou a divisão do reino. Então o reino, formado por 12 tribos, foi dividido em duas partes. 10 tribos, ou seja, como se fosse 10 estados ao norte, que ficavam no norte do país, aderiram a Jeroboão. Eles, que era da tribo de Efraim, Jeroboão, descendente lá um dos filhos de José do Egito. Então eles aderiram a Jeroboão e formaram o reino chamado Reino de Israel ou Reino do Norte, que depois a capital passa a ser Samaria. E Jeroboão também fez uma coisa terrível. Ele construiu 2 altares, 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel e um em Dan para o povo. Levou o povo para a idolatria. Já o reino do sul, que é o reino de Judá, ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Se uniram e formaram o reino do sul, o reino de Judá, onde Roboão ficou governando. Então essa é a divisão do reino. E por que eu estou falando isso daí? Porque o livro de o segundo livro de Crônicas, ele é um paralelo aos livros dos reis de Israel, o primeiro e o segundo, mas enfatizando o reino do sul, o dia a dia do reino do sul. Olha, ele acrescenta, ele melhora a nossa compreensão sobre o reino do sul, reino de Judá. Lembrando também que o reino do norte, a divisão aconteceu mais ou menos no ano 931 a.C. Lembra disso? Porque nós falamos que Davi é mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. E essa divisão se dá no ano mais ou menos 932, 931, 930, depende da literatura, mas nós colocamos aqui 931, mais ou menos antes de Cristo. Mas o reino do norte, ele deixa de existir.
a partir do ano 722 antes de Cristo. Então ele tem uma duração aí de quase 200 anos, mas ele deixa de existir. Porque os assírios, Império Assírio, ele destruiu o Reino do Norte. Qual era a política dos assírios? Misturar os povos, foi o que ele fez. Daí a origem dos samaritanos. Nós vamos aprender isso com mais detalhes mais na frente. Mas ele deixa de existir. E o Reino do Sul continua existindo até o ano 586. Aí eles vão para o cativeiro babilônico, mas eles vão retornar com Esdras e Neemias. E neste período nós temos também o livro de Esther. Mas esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, nós ainda vamos estudar. Voltando aqui em Crônicas. Conseguiu entender? Então, o reino terminou, o Reino do Norte, Reino de Israel, no ano 722, mas o Reino do Sul continuou. Então, o Reino do Sul, já uma parte só poderia mesmo. Crônicas só poderia falar do Reino do Sul, porque já não existia mais o Reino do Norte. Mas mesmo assim, ele trabalha mais com o dia a dia dos habitantes, do rei, dos administradores, do governo do Reino do Sul. Tranquilão até aí? Deixa eu ver o horário. Olha, eu vou chamar rapidinho aqui o nosso intervalinho para você tomar uma água, um cafezinho, mas volta, viu? Que tem bastante aula ainda hoje. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas.
Vamos trabalhar mais um pouquinho, é o seu programa Defesa da Fé. Agora todos podem aprender a palavra de Deus, aprender teologia, sintonizando a nossa rádio, a Tropical FM 91.5. E se quiser rever a aula ou se perdeu a aula, você pode também acessar o nosso canal no YouTube. Digita lá na busca PR. Antônio Fonseca, as aulas estão todas lá disponíveis para você. Mas vamos continuar a nossa aula sobre bibliologia. Nós estamos estudando todos os livros do Antigo Testamento. E hoje nós estamos concluindo mais 2 livros, primeiro e segundo livro de Crônicas. Eu já disse que o primeiro livro é um paralelo com os 2 livros de Samuel. E o segundo livro, um paralelo com os 2 livros de Reis. Agora tem uma coisa muito interessante, a genealogia. Tem uma genealogia muito extensa no primeiro livro de Crônicas. É interessante. E por quê? Qual é o objetivo? Mostrar que Jesus tem sim o direito de ser rei, porque isso nós vamos confirmar na genealogia. Depois nós vamos encontrar genealogia também no livro de Mateus, lá no Evangelho, no livro de Lucas, vai confirmar. Uma vai ajudar a entender melhor a outra, é a continuação da outra. A genealogia registrada no livro de 1 Crônicas, ela começa lá de Adão. Olha que interessante, porque nós já estudamos no livro de Gênesis também a genealogia. E agora nós vamos encontrar esta genealogia bem mais completa no primeiro livro de Crônicas. Essa informação é importante. Bem, agora, o segundo livro de Crônicas, ele se encerra com o decreto de Ciro, autorizando o povo a retornar para Jerusalém, porque Ciro, ele é do Império Medo-Persa. Ele derruba, o seu império derruba o Império Babilônico. Olha que interessante. E ele é o que vai fazer uma lei, um decreto, um documento do imperador liberando os que estavam no cativeiro babilônico para que eles retornassem para Jerusalém. Olha que interessante. Isso acontece mais ou menos no ano 586. Nós já aprendemos isso aí. Agora, todo livro do Antigo Testamento tem uma relação com o Novo Testamento. Você sabia disso? Todo livro tem uma relação. E no caso de 1º e 2º Crônicas, por exemplo, um dos exemplos, a genealogia que eu falei, ela tem informações adicionais para nós entendermos depois Jesus como descendente de Davi. É interessante. Isso, por exemplo, eu citei Mateus, no primeiro capítulo, quando você lê do versículo 1 até o 17, e em Lucas, no capítulo 3, do versículo 23 até o 28, você vai ver que elas se encaixam, que elas se somam, para nós entendermos o que Jesus, ele é da dinastia de Davi, portanto, tem direito de ser rei, porque é uma característica do Messias. Estava profetizado, ele seria da linhagem de Davi. Daí a importância da árvore genealógica. Tem também a cena de Davi assentando no trono do Senhor e reinando, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 14, que ele prefigura, esse texto prefigura Jesus como nosso rei, Jesus como rei, o Messias, o escolhido de Deus. O reinado de Davi tinha sido arrasado, mas Jesus o restabeleceu, não tinha mais nenhum ali assumindo como rei. Jesus que vem restabelecer o reinado de Davi. Bom, muito bem. Agora vamos voltar um pouquinho na nossa cronologia bíblica. Eu já ensinei aqui que a cronologia, tempo, logia, estudo do tempo, não é exata. Eu já disse, até porque a preocupação
da Bíblia não é data, não é cravar datas, não é esse o alvo da Bíblia. A Bíblia é um livro que trata da nossa redenção, da nossa vida espiritual. Esse é o objetivo da Bíblia. A grande pergunta é: onde nós vamos passar a eternidade? Essa é a grande pergunta, e a Bíblia traz essa resposta. Portanto, a Bíblia não tem por objetivo tratar de coisas materiais. Claro que quando nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a nos alimentar da palavra de Deus, é externado isto também no nosso corpo físico. Traz melhorias para a gente, mas não é esse o alvo da Bíblia. Não, você vai encontrar pessoas com saúde, vivendo bem, com família, tudo organizado, e nunca leu a Bíblia. Nunca, uma pessoa tem tudo isso e nunca leu a Bíblia. Então não é esse o objetivo da Bíblia, porque dá para viver nesse mundo sem nunca ter lido a Bíblia. Consegue entender isso? Mas a Bíblia, ela foi escrita para tratar da nossa vida espiritual. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Embora ela traga datas, claro, ela relata o dia a dia das pessoas, a época que viveu. Daí nós estudarmos algumas datas para melhorar o nosso conhecimento histórico da Bíblia. Só isso. Não precisa decorar nada. Não é este o objetivo, mas para ter uma noção. E sempre quando eu estou ensinando essa matéria, eu trabalho com números arredondados para facilitar o aprendizado. Então, uma data importante que você vai memorizar, não tem erro, o ano 2000 a.C. Antes de falar da data, uma coisa interessante: tudo que acontece, Jesus é o centro. O calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Eu tenho aulas aí no YouTube só falando de como surgiu o calendário cristão, que é o calendário que nós usamos. Então, tudo que acontece antes de Cristo, nós chamamos com a sigla AC. AC, antes de Cristo. Depois de Cristo desceu Anno Domini, ano do Senhor, ou ainda era comum, quer dizer, depois de Cristo. Nós estamos vivendo 2023 anos depois de Cristo, mais ou menos, porque nosso calendário tem um erro aí de mais ou menos 4, 5 anos, sabia disso? Tem um probleminha aí, eu ensino lá no vídeo lá sobre calendário. Mas voltando aqui, então nós estamos estudando o Antigo Testamento. Logo, o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo. Qual é a data referencial que nós aprendemos quando começa Moisés a escrever? Mais ou menos, em um número redondo, 1400 anos antes de Cristo. E por que nós temos essa data? Qual é a base dessa informação? A arqueologia, que é a ciência que desenterra o passado. A arqueologia descobriu que foi mais ou menos em 1400 que Josué conquistou Jericó, que os muros de Jericó caíram. Então nós temos essa data aí. Então a Bíblia começou a ser escrita mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento terminou mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Mais ou menos. Então você pega 1400 antes de Cristo, soma com 100 depois de Cristo, dá 1500. Por isso que nós falamos, olha, a Bíblia foi escrita num período, num intervalo de mais ou menos 1500 anos. Tranquilão? Outra informação importante: quando Abraão viveu, em que data mais ou menos? Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Guardou esta data? Olha, redonda, 2000. E Davi? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então nós já fatiamos aí, esse período. 2000 antes de Cristo, tira 1000, cai Davi. 1000 anos antes de Cristo, e depois nós chegamos em Cristo, em Jesus. Tranquilão? E dentro do período de Abraão até Davi, nós temos o ano 1400, tá? Porque vai aumentando. Então vai aumentando, chega em Davi.
1000 anos antes de Cristo. Vai aumentando, aumentando, chega em 1400, queda de Jericó. Vai aumentando, aumentando, chega em Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Tranquilão até aí? Beleza? Então vamos lá. Bem, então Davi reinou. O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. 40 com mais 40 com mais 40, 120. Então o Reino Unido durou 120 anos. Olha que fácil, 120 anos. Mas no ano 931, está diminuindo, antes de Cristo, 931 antes de Cristo, olha, mais ou menos, houve a divisão do reino. Então o reino de Israel, que era unido, foi unido durante 120 anos, agora passa a ser dividido em duas partes. 10 estados ou 10 tribos ficaram com Jeroboão, que nós chamamos Reino do Norte ou Reino de Israel, e 2 tribos, Reino do Sul, com Roboão, filho de Salomão. Entendeu isso aí? 2 no sul e 10 no norte. O Reino do Norte dura mais ou menos 200 anos, porque no ano 722 ele foi invadido pelos assírios. E qual era a política dos assírios? Misturar os povos. Tirava um povo de uma região, levava para outra, tirava daquela outra região, trazia para onde estava aquele povo. Então havia uma mistura. Para quê? Para destruir o espírito nacionalista, enfraquecer a nação. Esta era a política assíria. E foi o que aconteceu com o Reino do Norte, com o Reino de Israel. Ele deixou de existir no ano 722 antes de Cristo. Mas o Reino do Sul continuou mais, durou quase, mais ou menos, foi até o ano 586. 586. Ora, se a divisão se deu em 931, nós podemos dizer que o Reino do Sul durou o dobro que o Reino do Norte, 400 anos. O Reino do Norte, mais ou menos 200 anos, e o Reino do Sul, 400 anos, aproximadamente. Tranquilão? Mais ou menos, é tudo número próximo, para facilitar o aprendizado. E por quê? Porque eles são levados para o cativeiro, mas mais ou menos o reino da Babilônia, porque daí caiu o Império Assírio e houve a ascensão do Império Babilônico com Nabucodonosor. E esse império vai durar, como profetizou o profeta Jeremias, 70 anos. 70 anos de duração. E o povo fica no cativeiro um pouco menos de 70. E volta de novo com o decreto de Ciro, que é onde acaba o segundo livro. Volta de novo para a região ali do Reino do Sul. E aí nós vamos ver o Reino do Sul, mas nós vamos ver no Reino do Norte, judeus também habitando lá. Mas aí recebe o nome de Galileia dos Gentios. Lembra disso aí? Galileia dos Gentios, nós vamos aprender o porquê quando nós estudarmos o Novo Testamento. Tranquilão até aí? Outra pergunta: quem escreveu esses 2 livros? Nós já aprendemos. O povo judeu, por tradição, diz que foi Esdras, mas não tem como provar. Não tem como provar. Então, é comum a gente, na teologia, chamar de autor desconhecido. Pode ter sido Esdras? Até pode. Tem como provar? Não tem. Tranquilão até aí? Até aí sem problema algum. Aprendemos que o primeiro livro de Crônicas é um paralelo do primeiro e segundo livro de Samuel, só que antes começa com genealogia, nós já aprendemos. E o segundo livro de Crônicas é um paralelo
com o primeiro e segundo livro de Reis. Só que ele vai enfatizar o dia a dia dos reis do Reino do Sul. Porque crônica não significa o dia a dia das pessoas, do rei, da política, do esporte, para nós, não é isso? Naquela época, o dia a dia dos reis, o que estava acontecendo naquela época, só que vai focar o Reino do Sul. Então, quando nós lemos crônicas, nós vamos melhorar, nós vamos ampliar o nosso conhecimento do comportamento da nação, dos reis, da divisão, das guerras, das lutas entre eles que também aconteceram. Tudo isso nós aprendemos nestes 2 livros. Tranquilão? Bem, na próxima aula nós vamos estudar, se Deus quiser, Esdras. Nós temos só mais 3 para estudar agora. Esdras, Neemias e Ester. Esdras, Neemias e Ester. Depois com isso nós concluímos os 12 livros. Então vamos recapitular até agora. Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Até aí nós já estudamos 9 livros. Lembrando que 3 deles, você decorando o nome de um, você já sabe os 2. Samuel, decorou Samuel? Mas são 2. Reis, decorou Reis? Mas são 2. Crônicas, decorou? São 2. Veja como está ficando fácil. Olha como está ficando fácil. Então você precisa decorar Josué 1, Juízes 2, Rute 3, Samuel 4, só que são 2. Você decorou Samuel, então você decorou 4 livros, já sabe mais 2. Reis 2, decorou 5, já sabe mais 2. E Crônicas 2. Então você decora 7 livros, ou melhor, 6 livros, você decora 6 nomes e já domina 9. Olha que legal. Domina 9. Agora temos só mais 3. Esdras, Neemias e Ester. Olha que facinho. E aí, acabou a história da Bíblia. Fala, mas como assim acabou a Bíblia se ainda tem os livros poéticos e os proféticos? Não. Dentro da linha do tempo, linha cronológica, encerra aí a Bíblia. Mas, e os demais livros? Os 5 poéticos e os 17 proféticos. Nós vamos encaixá-los dentro da história. Tá vendo que legal? Até agora a gente estava numa sequência. Então nós estamos lá, os primeiros 5 livros. Durante 40 anos que Moisés ficou ali no deserto, ele escreve estes 5 primeiros livros. A Torá, o povo judeu, a lei, ou o Pentateuco. Ele escreve os 5 primeiros. Depois continua a história. Quando ele morre, continua a história. Já contei para vocês. Só que tem o livro de Rute que é paralelo, é da mesma época que Juízes. E Crônicas, os 2 também estão dentro da mesma história de Samuel, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis. Então, na verdade, em 2 Reis terminou a história, porque Crônicas está ali dentro. Olha que interessante. No ano, mais ou menos, 586. Mas agora nós temos que colocar Esdras, Neemias e Ester. Aí encerrou o período histórico. Ah, mas a Bíblia ainda não acabou. Você está vendo a Bíblia? Lá você tem mais 5 poéticos e mais 17 históricos. Acontece que esses livros nós vamos encaixar na linha do tempo. Quer ver um exemplo? Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses 3 livros aí, quem escreveu? Você sabe? Foi Salomão. Então, é só encaixar no período que viveu Salomão. Olha os Salmos, tem 150. Davi, segundo os estudiosos, escreveu 73. Davi não viveu 1000 anos antes de Cristo? Então, é só encaixar ali. E os outros nós vamos ver cada detalhe para entender a época que foi escrito. E os profetas, quer ver um exemplo? Isaías fala lá, no ano que morreu o rei Uzias.
Olha uma informação importante. Então, eu vou no livro de Reis ou de Crônicas e procuro o rei Uzias, porque ele foi chamado no ano que morreu o rei Uzias. Olha que informação importante. Jeremias viu a destruição de Jerusalém e eles sendo levados para o cativeiro babilônico. Isso está registrado no livro de Reis, Crônicas. Então, se eu quero saber quando foi escrito, eu já vou ali e tenho uma informação histórica. Está vendo como está ficando fácil a Bíblia? E nós sabemos, já aprendemos que o Antigo Testamento ele encerra mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Por isso que nós chamamos esse período de período interbíblico, período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é mais ou menos de 400 anos. E neste período é que surgem estes livros que nós chamamos apócrifos, que estão a mais na Bíblia Católica. Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, acréscimo no livro de Daniel e acréscimo no livro de Esther. Esse material surge no período interbíblico. São livros importantes? São. Vale a pena ler? Vale. Vai tratar do quê? Deste período. Por exemplo, Macabeus é um livro rico em história, mas não são inspirados por Deus. Não são inspirados. Basta ler o livro e você já percebe que não é inspirado por Deus. Deixa eu ver o horário. Olha, está faltando 2. Agora são 12h48. Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? O nosso programa, e a gente retorna, se Deus quiser, na próxima aula, tratando de eclesiologia, doutrina da igreja. Não vai perder a próxima aula. E olha, continue me ajudando. Pegue o link aí do canal, ou digite aí no seu WhatsApp, @AntônioFonseca-ICP. Olha que facinho, @AntônioFonseca-ICP. Você digita isso aí no seu WhatsApp e envia para as pessoas, para os seus amigos. Olha, dá uma olhada nesse link aqui. Entra no YouTube e digita isso aqui, ou mesmo ali na busca no Google, digita lá, @AntônioFonseca-ICP, já me encontra. Aí de repente você quer evangelizar um amigo seu, você quer que ele conheça a palavra de Deus, ou o próprio link da aula, você envia para a pessoa. Desta forma você também faz parte do nosso ministério. Estas pessoas que você está discipulando, evangelizando, utilizando o nosso material, faz parte também do seu ministério. Você faz parte também do nosso ministério. Olha que bênção! Então utilize o nosso material, continue aprendendo, estudando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela só traz benefícios para a nossa vida, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.